Bom dia. Sábado friozinho. Todo mundo aqui firme e forte. Mas já passou o sono, pelo menos, né? Todo mundo bem. Meu nome é Raíza, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e professora. Então, assim, dá um friozinho na barriga conversar. Mas eu gosto de conversar, então quero que vocês interajam comigo também. Tá bom? Deixa eu só colocar. Nós vamos fazer um encaixe com um pouquinho que a Jéssica falou também, falando um pouquinho da rede social, o que ela traz para a gente, mas o ponto principal, entender por que isso acontece com a gente. Por que ela dá essa questão de a gente estar sempre ali querendo ver se tem alguma curtida, se tem algum comentário em alguma foto, o que está acontecendo na vida do outro. E assim a gente acaba ficando preso nesse meio, mas sem entender o porquê que isso está acontecendo. Primeira coisa que eu queria ver com vocês, quem está com o celular? Levanta a mão. Todo mundo está com o celular? Não? Eu quero que quem está com o celular, pega o celular um pouquinho. Pode pegar, pode pegar ele. Beleza. Quem desbloqueou o celular automático? Quando olhou e falou assim, nossa, desbloqueei. Quem sem querer, nesse intuito de desbloquear, já pegou e entrou sem querer no Instagram, no WhatsApp. Não deu nem tempo, né? Foi tão rapidinho que não deu nem tempo. Mas se a gente tivesse ficado um pouquinho a mais, podem guardar o celular, tá? Se tivesse ficado um pouquinho a mais, já é intuitivo. Vi que tem uma mensagem ali no Instagram, no TikTok, vou colocar, vou ver o que está acontecendo. De repente tem alguma novidade, tem alguma coisa ali. Foi. Só um minutinho. E aí, numa dessas, a gente fica assim, nossa, vou ver só uma mensagem ali no WhatsApp. Quando viu, passou 5 minutos, passou 10. Vou dar uma olhada no Instagram, passou 1 hora. Fiquei no TikTok, então, esquece. Foi o dia embora, né? E ali a gente vai passando a hora, e a vida vai passando. Mas o porquê que isso está acontecendo na nossa vida? O que aquela informação está querendo passar para a gente? Por que aquilo, de forma inconsciente, como se fosse a gente respirando, está acontecendo e eu não tenho a percepção de estar fazendo essa ação? E esse hábito invisível, ele está ficando cada vez mais comum. E não digo só na adolescência, eu digo até nos adultos, nos idosos. Quantas vezes vocês estão vendo, às vezes está o avô, a avó, ali mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, né? Eles nem pedem mais ajuda, dependendo da situação, fala, não, deixa só eu aqui. E eles estão vendo ali receita, já estão curtindo também coisas. Isso está ficando cada vez mais inconsciente, essa ação. E é isso que a gente tem que entender, por que isso está acontecendo e o que isso vai acontecer, vai gerar lá na frente. Será que isso é bom para a gente? Será que esse estímulo, esse excesso, está sendo bom para a gente? Assim como a Jéssica tinha falado, a gente está sempre no imediato, no rápido, no inconsciente, mas assim, tudo para ontem. E como que será que isso vai ser lá para frente? Entendendo que essa ação acontece, não é porque a gente é fraco, não é porque a gente está com dificuldade, eu estou viciado no celular, eu estou viciado na rede social. Não, isso é o manejo que acontece por trás de tudo isso. Isso é uma coisa que está sendo criado para que aconteça exatamente isso. Para que a gente fique automático ali no celular e que ele segure a rede social, que ele segure a gente muito tempo ali dentro, tá? Então, isso não é uma questão que fala, mas será que eu estou viciado? Será que isso é um problema que eu estou tendo agora? Não, calma que eu vou explicar o porquê que está acontecendo isso. Tem uma molécula que eu acredito que vocês já ouviram falar, que ela está muito em alta ultimamente, o nome dela, chama dopamina. A dopamina,
é uma molécula, que é uma substância que todo mundo tem, tá? No nosso organismo, no nosso cérebro. E qual que é a função da dopamina no nosso cérebro? Ela tem a função de nos dar prazer, prazer rápido. Então, exemplo, nossa, estou com vontade de um chocolate. O que eu vou fazer? Essa vontade já é o início da dopamina. Essa questão do chegar ao meu foco é o início, é o impulso da dopamina. E ela vai sempre ser mais legal, assim, o comecinho. Só que aí... Tá aí no meu, tá, gente? Só que aí o que acontece? Fui lá, tava com aquela mega vontade de chocolate. Faz de conta que fui pedir no iFood, que é outro acréscimo de uma coisa legal que a gente fica o tempo todo ali. Nossa, o que será que tem de desconto no iFood? O que será que tem de gostoso hoje no iFood? Comprei o chocolate. Comprei o chocolate, já deu aquela baixa, tipo, nossa, mas eu não precisava ter comprado um chocolate. Quando chega o chocolate, quando come o chocolate, fala, putz, por que eu fiz isso? Eu queria o chocolate, legal, mas passou. E aí, era isso mesmo que eu queria? Será que eu queria tanto esse chocolate assim? Ou será que foi só aquela ansiedade do início de, não, eu preciso ter aquilo? E quando baixa essa dopamina, aí vem aquela situação de pensar, de racional, de, nossa, mas eu podia ter esperado um pouquinho, eu podia ter comprado depois, eu podia ter comido no final de semana. E assim a gente começa a analisar aquela situação. Só que o nosso corpo, ele entende o seguinte, nossa, eu consegui uma dopamina, porque ele é uma substância que a gente tem no corpo, eu consegui de forma rápida. Se eu jogar ali um pouquinho de novo de dopamina, eu vou forçar aquela pessoa para que ela faça a mesma ação de novo. Então, eu preciso de uma dopamina de novo. O que eu vou fazer? Vou fazer com que ele procure de maneira rápida. Vou pegar, então, vai lá, mexe no celular, que é onde a gente tem a dopamina rápida. Vai lá, come alguma coisa gostosa. Mesma situação da dopamina rápida. E nisso, a gente vai tendo um ciclo vicioso no nosso organismo. Porque a gente não está nessa mesma situação de tudo para ontem, tudo rápido, tudo imediato. A mesma coisa está acontecendo no nosso cérebro. Ele vai procurar caminhos para que a gente entenda, para que a gente tenha essa substância rápido. E assim a gente consiga desenvolver aquilo que a gente quer. Só que na hora que passa essa dopamina, acontece exatamente isso, que é como se fosse um gatilho. A gente fala que é o efeito caça-níquel. Primeiro você tem a vontade, vai lá, puxa o que você quer. De repente você faz a ação, vem a recompensa de, legal, passou. Só que aí depois, no final dessa ação, quando você já passou essa vontade, volta tudo de novo. E aí o nosso organismo fala assim, preciso de dopamina. Vou ficar lá no Instagram, vou ficar no TikTok, que é onde a gente tem um monte de informação muito rápida. Só que isso tudo, ele acontece de uma forma assim muito, muito calculada, tá? Não é aleatório. Por quê? Tem muita gente por trás dessa nova questão dos aplicativos que trabalham exclusivamente para isso. Então, tem engenheiros, tem psicólogos, terapeutas, médicos, que eles fazem o processo do aplicativo para que a gente tenha essa questão intuitiva, essa questão que a gente faça como se fosse o processo de respirar, que a gente está fazendo, não está nem vendo, tá? Então, isso é como se fosse o primeiro passo, a expectativa constante. O tempo todo está ali. Vou pegar o celular. Será que tem alguma mensagem? Será que aconteceu alguma coisa fora daqui? Será? Ficam aqueles vários serás, né? De mensagem do WhatsApp. Em seguida, vi que tem mensagem. Preciso ver aquela mensagem. Vai lá e vê que não era uma mensagem, era um bom dia da tia. Não era nada importante. A dopamina cai numa dessas. E nisso, já começa em seguida, aqui deu até o exemplo como se fosse o TikTok. Porque a gente vê um vídeo, aquele vídeo prende a gente alguns minutinhos. Passou o nosso interesse, já tem um seguido ali, para ter uma outra coisa de interesse. E ali ele vai segurando a gente o tempo todo.
E nisso, vira uma esteira sem fim. Acabou o TikTok? Ah, tem um enjoei do TikTok. Vou lá para o Instagram. Acabou o Instagram? Vou para o YouTube. E assim a gente passa o dia nesse círculo. É assim mesmo, a gente entra no TikTok, fica horas lá, passando vídeo, curtindo, colocando os favoritos, republicando. Aí tem uma hora que chega, você não quer mais assistir TikTok, você quer assistir um negócio diferente. Aí você vai pro Instagram. Aí você fica lá passando story, vendo Reels, curtindo, mandando pras amigas, mandando pro namorado, enviando pra um monte de gente. Aí você cansa do Reels. Aí você volta pro TikTok. Aí depois você vai pro WhatsApp para ver se alguém manda mensagem. Aí depois você volta pro Instagram de novo. É um ciclo vicioso sem fim. Exatamente. E nisso você notou, foi o dia embora e passou. E no fim, às vezes você manda a mensagem, alguma coisa para alguém e a pessoa te responde já imediato. Ou você já espera, fala, gente, mas o que essa pessoa está fazendo que não me respondeu ainda? Que não me direcionou? Como assim? Precisa me responder em 5 segundos. Às vezes a pessoa está vivendo, né? Trabalhando, vivendo. Então, é esse imediatismo que a gente precisa entender o que está acontecendo por trás, porque tem coisa, sim, que é o nosso organismo que está necessitando, mas tem muita gente por trás disso tudo que vai forçar para que a gente tenha essa dopamina instintiva, essa dopamina imediata e o tempo todo. Pode falar. E vão em busca tanto dessa dopamina rápida que ninguém tem paciência de vídeos longos, de filme. Hoje em dia todo mundo só vê vídeos curtos, rápido, em menos de 1 minuto. Se for longo, ninguém vê até o fim. Exatamente. Você trouxe um ponto principal, Tira. Porque, olha, vou ser sincera para vocês. Eu estou começando nessa era digital agora. Para mim era super complicada essa questão de filmar, de fazer o vídeo. E a primeira coisa que o Carlos falou para mim, não faça vídeo grande. A turma de hoje quer tudo em 1 minuto ou menos. Eu falei, gente, como assim 1 minuto ou menos? E aí, nisso, a gente começa a prestar e fala, gente, quando aparece a propaganda no YouTube, você fica, parece, cancela, 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 porque a gente quer tudo muito rápido. Não tem mais essa paciência do esperar, né? Do antigamente, quando tinha propaganda no meio da novela da vovó. Não tem como, não dá. Então, é isso tudo que a gente realmente precisa entender para a gente fazer o processo inverso, o desacelerar. Porque até então a gente falava, não, vamos, acelera esse menino que está muito lento. Agora a gente tem que falar assim, não, desacelera. Está muito rápido, está muito imediato. Pode falar. Bom dia. Bom dia. É tanto que nesse excesso de dopamina acaba até criando algo no psicológico como ansiedade e acabamos se desenvolvendo outros problemas, tanto na psicologia. E também não é só o celular, mas pode ser tipo umas compras ou por meio de, como você falou, de chocolates, de vontades, tipo assim, do espontâneo, da vida do cotidiano. Só isso que eu queria implementar mesmo. Muito obrigado. Isso, obrigado, Gabriel. Mas é exatamente isso. Eu dei o exemplo do chocolate, mas a dopamina a gente pode achar em diversas situações. A compra, a gente pode achar na questão mesmo das redes sociais, nas questões também que são questões principalmente de neurodesenvolvimento que geram o vício. O vício, ele necessariamente não precisa ser por drogas, por álcool ou coisas do tipo. Esse é um tipo de vício. O vício da compra também. Então, tudo isso a gente precisa entender que é o que está gerando essa ansiedade. Tá? Agora, eu quero uma outra observação. Quem está com o celular, quero que entre ali nas configurações, em tempo de tela. Me falam qual foi o dia de recorde de vocês de tempo de tela. Vamos ver quem vai ser o corajoso, que vai contar a verdade do tempo de tela, hein? Normalmente ali em configurações, onde tem o Instagram, TikTok, ele vai colocar quanto tempo vocês ficaram. Vamos lá. Fala para mim, Augusto, quanto tempo deu o seu? Em média, deu 1 hora e 6 minutos.
Uau. Mas assim, por dia, só um pouquinho você ficou? É ou- porque eu trabalho de manhã e Ah, estudo integral, Legal, ótimo. das 2 até as 9 da noite. Ah, então tá. E de final de semana, como é que fica? Deu. Ó, hoje deu 1h14. Sábado passado você consegue visualizar, não, né? Não, Dá- infelizmente. Beleza. Hoje vocês estão no lucro, hoje deu só um pouquinho só, né? Durante a semana, quem não está estudando o dia todo, dá mais ou menos uma média de quanto tempo? Olha lá, quanto? Mas alguém quer compartilhar o tempo? Pode ser. Um dia que vocês tiveram, assim, recorde. Isso, o dia que teve mais tempo de tela. Só para a gente fazer. Pode. Cinco horas de TikTok em um dia. Legal. Quem mais quer compartilhar essa eu estou sentindo aqui uma tensão. Assim, que acho que tem mais que 5 horas a Vitória. Causa que você tá me impressionando. É porque, tipo, nós fomos puxar o histórico agora, hoje deu 1 hora, mas no meu cotidiano, de manhã eu fico sem fazer nada. Aí de manhã deu 6 horas e pouco, mas teve um dia de terça-feira que eu tenho um curso. Então, tipo, eu fico o meu dia inteiro sem fazer nada. E deu 9 horas e uns quebrados. Ou seja, em um dia, se a gente fosse colocar isso em uma semana, exatamente mais do que o tempo de trabalho, do tempo de escola. E nisso, tenho certeza que, né, Vitória, passou o dia, você nem notou que você ficou tudo isso. Eu falo que assim, Vitória. voou o dia, né? Pode falar. Vitória, eu também tenho um curso dia de terça. E aí, nas terça-feiras, é sempre o dia que eu fico com mais tempo no celular. Principalmente- Dia 21 de abril, eu fiquei 11 horas no celular. Sim, foi um dia que eu e a Júlia se encontrou no mesmo lugar. A gente faz curso e o É. meu também deu 11 horas e... 11 horas. Esse foi o recorde, É esse eu porque a gente gostei. fica de manhã no curso, aí não trabalha, aí fica mais tempo livre. Coloca as redes em dia, né? É. Só um minutinho. Então, a minha média diária que eu vi aqui é 4 horas e 51 minutos, só que eu fui olhar as redes sociais no geral. Aí deu 26 horas. Uau! Aí, tipo, nas 3 semanas juntando, deu 17 horas e 39 minutos. Você quase chegou num dia inteirinho, né? O dia que deu 26, na semana que deu 26 horas, foi um dia e mais um pouquinho. É, só foi uma de rede semana social. bem doida, porque nas 3 semanas juntando deu 17, não sei quando, deu 26. Acho que foi nas férias. Pode ser nas férias. Pode falar. Nas últimas 3 semanas deu 30 horas. Uau! Isso aí, ó. Exatamente. Aí entra a questão, né, do que a gente faz. Isso. E aí é por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Porque é intuitivo. A gente começa e é aquilo que eu havia comentado com vocês. É um ciclo vicioso. Para a gente conseguir sair desse ciclo vicioso, é uma demanda, é um esforço muito grande. Então, por isso que a gente precisa ter a noção do que está acontecendo, para ter esse start e cortar esse tipo de dopamina. Não digo de vez, porque é impossível, né? A gente está numa era tecnológica, mas a gente conseguir direcionar ela de uma forma mais produtiva. Porque cada vez que a gente fica nesse ciclo da era digital, a gente está consumindo uma questão que vai, neurônios e toda a parte neurológica, embora. E a mesma parte de socializar, né? Do nosso dia. Ficou 30 horas, 20 e tantas horas. E isso a gente passa e fala, nossa, perdi o dia no celular. Né? E, principalmente, na idade que vocês estão, a gente tem um ponto principal que entra o alvo biológico. O que é o alvo biológico? É o desenvolvimento neurológico. Vocês ainda estão em processo de desenvolvimento cerebral. E, por isso, o cérebro, mais ainda, ele força para que vocês peguem o celular, façam coisas legais, procurem dopamina rápida. E isso é inconsciente. Tá? Por quê? Nessas duas áreas aqui do comecinho,
que é aqui embaixo, é onde a gente fica juntinho, a emoção e a recompensa rápida. E ali é o ponto principal que as redes vão trabalhar. As redes e todo tipo, né? A compra da blusinha na Shopee, e outros meios que ele vai procurar a dopamina. Mas o ponto principal vem aqui, ó, no córtex, que é onde ele vai procurar primeiro passo, a novidade. E é a novidade é que vai passar o restante para a emoção e para a recompensa rápida. Tá? Então, é a partir dali que a gente consegue ter uma dimensão melhor. E nisso, vira o alvo perfeito. Ou seja, o cérebro do adolescente, que está em desenvolvimento, junto com o algoritmo. Quem aqui já vou falar sobre o algoritmo? Vocês estão craques, né? O algoritmo, ali ele vai puxar tudo aquilo que busca atenção, que entrega hits rápidos, tudo em 1 minuto ou menos. Cria aquele looping perfeito de repetição. E é tudo o que o cérebro precisa. Para que eu vou me esforçar fazendo, procurando dopamina em algum lugar que eu tenha que ter mais trabalho, se eu tenho aqui, nesse jeito tão rápido e tão fácil, né? E ali entra, então, essa questão do alvo perfeito. Mas será que esse é o meio perfeito também para a gente desenvolver? Aí entra a questão dos excessos. Aí vem a parte complicada da gente conseguir entender por trás dessa questão desse looping, né? O excesso, assim como o nosso amigo falou agora há pouco, vem a questão da ansiedade, vem a questão do foco, porque eu tenho tudo imediato. Eu vou para a escola, e na escola nada é imediato. O professor explicando, você fica ali entediado, fala, mas tem como ele falar mais rápido? Tem como eu aprender essa matéria mais rápida? E o seu foco vai reduzindo. Outro ponto, o nosso hábito, né? Dessa questão de ficar no celular, cada vez mais a nossa coluna está ficando mais envergada também. Todo mundo já vai acertando a coluna já. E outro ponto principal também é o sono. Quando a gente está lá, fala, eu vou mexer um pouquinho no celular para pegar no sono. Pior coisa. Beijo, amor? Não? Por quê? Porque no sono, um pouquinho antes do sono, se a gente continua mexendo dessa forma repetitiva no celular com esse excesso de informação, nosso cérebro continua no mesmo batidão. Então, ele continua recebendo a mesma carga de informação. E ele consegue fazer assim, pum, e desligou? Não. O sono não vai ter a mesma qualidade se a gente está mexendo no celular e dormir, do que se, exemplo, meia hora, 40 minutos antes de dormir, a gente já começar a baixar essa questão de informação, essa questão toda aqui, essas né, informações que a gente está tendo ali naquele imediato. Tá? E, por isso, sem um sono bom, restaurador, acaba tendo todo um dia seguinte prejudicial. Resumindo, o problema não é usar a tecnologia. O problema é quando a tecnologia começa a usar a gente. Ou seja, quando ela está comandando a nossa cabeça, nosso cotidiano, a nossa rotina, porque a gente fica tão preso naquilo da tecnologia, eu preciso saber tudo para ontem, eu preciso desenvolver, eu preciso... Não, não precisa. Está tudo bem. Vamos desacelerar, certo? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Quem está mandando em quem? Eu estou na tecnologia ou a tecnologia que está em cima de mim? Quem que está direcionando essa situação? Tá? Mas, a partir do momento que a gente consegue ter essa direção, a gente tem que começar a fazer o processo inverso, que é fazer um processo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que vai trazer grandes frutos mais para frente. Porque tudo aquilo que é excesso, o nosso corpo vai chegar uma hora, que eu falo sempre que é como se fosse a gente... imagina acelerando um carro. Está lá acelerando, mas ele não sai do lugar. Vai chegar uma hora que o motor vai parar. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Só que, a partir do momento que eu tenho consciência que eu estou acelerando e que eu posso desacelerar, meu carro vai começar a responder melhor
e vai durar mais tempo, certo? É a mesma coisa. Então, para a gente conseguir fazer esse processo, para a gente conseguir recuperar esse controle da nossa vida, da nossa rotina, do nosso inconsciente, é um passo que dá trabalho, mas que a longo prazo, curto e longo prazo, vamos pôr assim, média, ele é muito significativo. E aí existe, então, assim como em outras situações, quando a gente está em excesso de comida, excesso de compras, a gente precisa fazer o quê? Uma dieta, né? Quando a gente já fala dieta é uma coisa legal, gente? Para mim, eu odeio, desde sempre. Odeio dieta. Já falou dieta, perdeu um amigo. Só que a dieta, a gente já sabe que se a gente fizer à risca, certinho, é uma coisa chata, mas a gente vai ter resultado. A mesma coisa vale para essa situação. A gente precisa ter a dieta da dopamina. O que é a dieta da dopamina? É recorrer à dopamina, mas de uma forma mais natural e menos imediata. Então, um exemplo, na questão da velocidade, em vez de eu procurar uma dopamina que seja instantânea, vamos ver uma dopamina, de repente, que requer um pouquinho mais de tempo. Ou seja, que eu vou ter que me esforçar, ela vai ter que ter um tempo maior para que ela seja causada no meu cérebro. Uma dopamina que ela cause, que eu precise de mais esforço. Então, eu estou lá no celular vendo os rios. Vou precisar de algum esforço nisso? Nenhum. E o nosso corpo vai falar assim, continua no rios, que você não precisa fazer esforço nenhum. Só que quando a gente pega e vai procurar uma dopamina que existe um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de tempo, de engajamento, ela vai dar uma sensação, uma satisfação muito maior. E isso acontece quando a gente pratica esporte, quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente gosta, exemplo, aprender um instrumento, a ter conversa com os nossos amigos, pegar uma tarde e falar, vamos, sei lá, num parque conversar, vamos ir no shopping para a gente andar, rever pessoas que a gente às vezes não está vendo. Então, todo esse processo também gera dopamina de uma forma legal, só que demanda mais tempo do que, exemplo, ficar só vendo os shots e os rios. Tá? E aí, nisso, a gente já tem que trabalhar a questão como se nosso cérebro ele é também tecnológico. Então, a gente tem que criar como se fosse um antivírus mental. Como assim um antivírus mental? É tirar tudo aquilo que está fazendo mal para a gente, assim como a gente faz no celular, no computador, eliminando essas barreiras. Então, entender que a hora do sono é uma hora sagrada. A gente precisa desligar, a gente precisa reduzir para que tenha uma qualidade no dia seguinte, para que você tenha uma qualidade no sono, uma qualidade de desenvolvimento, uma qualidade de trabalho do que vocês forem fazer de estudo e até mesmo para não ficar aquele mau humor no outro dia com sono, né? Parece que o dia fica até pesado quando a gente não consegue descansar. A mesma coisa para a questão das notificações. Se a gente tem a notificação ali, mesmo que seja vibrando, e o tempo todo essa notificação, mesmo que não é uma coisa importante, fica ali te chamando a atenção, aquilo também te deixa tenso o tempo todo. Então, se eu posso eliminar esse tipo de notificação, esse tipo de atenção, ajuda bastante, porque ela não vai te prender naquela situação. E, por último, uma desintoxicação diária. O que seria essa desintoxicação? Vou andar num parque, vou sair para conversar com fulano, vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer diariamente. Isso, vou passear com o cachorro, mas alguma coisa que eu me force todo dia, mesmo que seja 10, 15 minutinhos, mas que a gente vá criando o hábito, criando a rotina. Porque aquilo, a partir do momento que a gente cria a rotina, entra como se fosse mesmo de forma natural, sem ter que forçar para acontecer aquele processo. E nisso, a gente vai conseguir ter fontes reais de energia, sem ser aquela coisa amassante, que a gente, depois que fica muito tempo no celular, não sei vocês, mas eu sinto como se minha cabeça fosse pesar 30 quilos, eu fico com muita dor de cabeça, o corpo fica indisposto. Agora, quando a gente faz o processo de dopamina, que é caminhar, conversar com um amigo,
coisas que o nosso corpo tenha que se movimentar, que tenha de uma forma natural, tudo vai se encaixando. Então, isso vai ajudando no nosso desenvolvimento, não só agora, mas a longo prazo, assim como eu havia comentado do motor do carro. A gente consegue ampliar essa questão de desenvolvimento. E aí vem o paradoxo da conexão. Muita gente está conectado o tempo inteiro, mas se sentindo profundamente sozinho. O celular oferece uma ilusão de companhia, mas não substitui a presença real, que é também fazendo uma reflexão junto com o que a Jéssica trouxe, para que a gente entenda as nossas amizades, os nossos direcionamentos de hoje em dia. Está tudo muito ligado. O que a gente tem hoje dessa questão psicológica, a questão afetiva, para a gente entender se aquilo é de fato real, se está sendo, né, a questão mesmo, os amigos virtuais, se de fato eles são amigos. Então, para que a gente consiga viver o real e não só essa questão, né, das redes. E o celular, ele pode ser o único lugar onde a sua vida acontece, mas você merece viver uma história que seja muito maior e muito melhor do que a tela. Então, coloquem esse ponto para vocês, não só no dia de hoje, mas no decorrer da semana, sempre que for pegar ali o celular, sempre que for fazer alguma coisa que vocês notem que falam, não, mas isso depois, no final, não vai me fazer tão bem quanto se eu fosse ligar para uma amiga, como se eu fosse sair com alguém, como se eu fosse levar o cachorro para passear. Então, coloca na balança, será que isso, a longo prazo, vai me fazer bem? Como que será que eu vou responder a essa situação? Porque eu tenho uma vida muito melhor fora da tela, fora do celular. Poderia ficar 30 horas, de repente, vivendo com alguém, passeando um dia todinho, um dia e mais, né? Um dia e meio, quase 2 dias, vivendo uma situação, vivendo uma viagem. Então, a gente tem muito mais além do que a tela. E é isso, eu queria agradecer vocês por esse sábado, por essa troca de experiências, por essa troca de informações. E agradecer mais uma vez também pela oportunidade e desejar um ótimo sábado para todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta Claro. sobre o que você diria da neuroplasticidade. Neuroplasticidade, ela cria a partir do momento que, assim, você criou, exemplo, vou te dar um exemplo, você aprendeu a correr, vou dar esse exemplo. E nisso aconteceu alguma coisa que você se machucou e precisou ficar 3 anos sem fazer essa atividade. Seu corpo, ele criou um caminho, ele já sabe o que você precisa fazer para correr. Só que, como ele ficou muito tempo sem exercer aquela situação, ele entende que ele precisa fazer o esforço, mas ele ainda tem aquilo reservado na mente dele. A mesma coisa andar de bicicleta. Se a gente aprendeu a andar de bicicleta de pequenininho, passou muito tempo, falar, não, tá adulto, não sei mais andar, sabe? Porque ele criou já o caminho para aquela ação. E isso entra a neuroplasticidade. Me lembrou uma história de uma tia minha que ela ficou 3 anos sem dirigir um carro. Ela pegou para dirigir, não soube como fazer de começo, mas ela conseguiu dirigir de boa. Exatamente isso, porque aí o cérebro ele tem o primeiro impulso, né, do aprender. A partir do momento que ele aprendeu e que fica assim gravado aquilo, já fica no subconsciente. Parou muito tempo, depois retornou, ele vai puxar aquela caixinha do subconsciente, demora um pouquinho, como se fosse para esquentar mesmo, demora um pouquinho para relembrar, mas depois vai como se nunca tivesse parado. Tipo, você diria que dá para viciar o cérebro em aprender? Depende, porque tudo vai depender da demanda e o que você está colocando de aprendizado, tá? Então, exemplo, vamos colocar assim, eu estou viciando o meu cérebro na atividade física, porque eu preciso muito que ele gere uma dopamina, então eu quero ficar ali forçando
de início, porque no começo ele não vai ter esse caminho, eu vou ficar ali forçando para que ele crie esse hábito. Beleza? A longo prazo, seu cérebro vai pedir para que você faça mais exercícios, mas o seu corpo, de repente, não vai conseguir acompanhar no mesmo ritmo que você estava antes. Tá? Então, tudo isso vai de acordo com o jeito que você vai levando para que ele tenha esse entendimento desse desenvolvimento. Porque tudo que é muito faz mal, tudo que é pouco também faz mal. Então, se a gente tomar um galão de água de 20 litros de uma vez, vai fazer mal, né? Da mesma forma que se eu não tomar nada de água. Então, tudo tem que ter esse equilíbrio. Sim, tipo, caso eventualmente eu tenha um filho e eu dei os estímulos certos para a criança, ela possa ter o costume, o hábito de aprender cada vez mais, só que da taxa certa. Tem sim. Porque, assim, a gente tem que colocar, Augusto, essa questão do estudo, do aprendizado, como uma forma sempre dinâmica e legal. Então, se a gente colocar que aquilo tem um tempo, tem um período, tem uma quantidade, mas que seja prazeroso, ele vai entender que o estudo é legal. Que o estudo, que até então, para algumas pessoas é chato, para ele vai ser legal, vai ser uma dinâmica prazerosa e ele vai sempre recorrer a essa forma de até diversão. Muito obrigado. Imagina. Ok, mas vamos lá. Na sua experiência de vida, você já se pegou nesse ciclo do celular ou psicólogo, alguma coisa assim? Já, Gabriel, já. Antes de ter essa percepção de neuro, né? Eu ficava muito tempo no celular. Eu sempre fui muito essa questão de rotina. Para mim, eu preciso ter uma rotina, mas eu tenho dificuldade, de repente, de algumas situações que eu preciso sair dessa rotina. E ali eu perdia, mudava a minha rotina, eu me perdia no celular. Eu ficava lá, perdia o dia no celular. Só que quando eu saía do celular, eu me sentia muito mal. Não mal porque perdi um dia, mas mal de corpo mesmo, sabe? De dor de cabeça, o corpo indisposto. E aí eu comecei a entender que aquilo não faz bem. E por que isso não estava me fazendo bem? Se eu, com 35 anos, não está me fazendo bem, imagina uma criança que hoje, normalmente, os pais deixam o dia todo no celular, no videogame, e não deixa desenvolvendo, que é um corpo que está em desenvolvimento, né? Um corpo que está crescendo. E foi a partir dali que eu entendi, falando, não, eu preciso estudar o que está acontecendo, por que eu me sinto assim, o que a empresa, o marketing está fazendo com a gente, para que a gente fique o tempo todo no celular, porque não é só o nosso, também tem toda essa situação de marketing por trás para segurar a gente nessa situação, e ali conseguir com que as pessoas tenham essa percepção também de que vai ter, né? A gente tem que observar as redes sociais, entender o que está acontecendo no mundo, mas entendendo que eu tenho controle sobre a tecnologia e não o inverso. E que método que você usou para se desconectar com por exemplo, o mundo virtual? Eu fui fazendo exatamente esse processo da dieta, que fui tirando aos poucos, porque aquilo que causa esse prazer imediato para a gente, o nosso organismo ele automaticamente vai pedir aquela situação. Então, vai dar mau humor, como se fosse mesmo cortar a alimentação. Vai ficar indisposto, ele vai ficar recorrendo para que você procure o celular, para que você procure a tecnologia. Então, eu coloquei de início. Ficava menos tempo. E o ponto principal de início, tira o celular antes de dormir, para que o cérebro já comece a desacelerar, que esse era um ponto ápice para mim. Era a questão do dormir, assim que desliguei o celular, vira e durmo, não tinha um sono péssimo. Então, o primeiro ponto foi isso, tirar o celular antes de dormir. E no decorrer do dia, começava o dia, não pega o celular, depois de 40, 50 minutos de ter tomado café e tudo mais, aí que eu ia ver alguma coisa no celular. Outro ponto, tirar todas essas notificações que ficam ali apitando, apitando, apitando. Só vai apitar para mim a questão de notificação que é importante. Meu marido, minhas filhas, alguma coisa assim, WhatsApp, o Instagram, redes sociais desse tipo não apitam mais para mim, porque também gera essa ansiedade de eu preciso o que está acontecendo, preciso ver o que está acontecendo, e ali você perde muito tempo. Vou só ver uma coisa e fico um tempão. Então, todo esse processo eu falo que assim, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai tirando aos poucos, mas que, no final, na conta, né, de horas de tela, faz total diferença.
Então, tá bom, muito obrigado. Por isso que eu só trabalho em clínica, eu sou professora e tenho 2 crianças pequenas. Aí não tem tempo nem para respirar quase. Exatamente. Alguém mais? Como eu conseguiria, tipo, reeducar meu cérebro? Tipo, por exemplo, eu tenho um vício muito grande em gastar. Eu trabalho e eu tenho um vício muito grande em gastar. Como que eu posso diminuir isso ou até erradicar? Ótima pergunta, Augusto. Porque a questão da compra também é uma forma de gerar dopamina, tá? E aí, então, seu cérebro, ele automaticamente, ele vai te fazer comprar quando ele precisa de dopamina. De início, ele vai te forçar essa situação. Então, o que você tem que fazer? Quando ele te dá esse start de tipo, nossa, estou vendo alguma coisa, vou comprar, para você fazer o processo inverso de consciência. Então, aonde eu posso ir? Será que eu preciso? Nisso, ele vai ficar recorrendo. Mas eu preciso dessa dopamina, eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar. Porque na hora que você depois que comprou, fala, putz, por que eu comprei isso? Não é? Gastei, acabou meu dinheiro, foi meu salário e o Mercado Livre fez a festa. Eu tô fazendo a dinâmica de esperar uma semana para comprar. Perfeito. Eu tenho a vontade, uma semana depois, para ver se eu tenho realmente a certeza, eu compro. Isso, perfeito. Eu ia até colocar em questão de horas ainda. Então, você já está além do que é o passo. Porque, normalmente, quando você está no impulso da compra, você coloca a questão de horas. A dopamina, ela acaba em, no máximo, 15 minutos. Então, você coloca ali, quero comprar isso. Não, daqui 1 hora eu volto e vejo se eu preciso. Viu? Não, estou precisando. Será? Volta daqui 1 hora. Se dentro de 3 horas você vê que não, preciso de fato, ainda continua a insistência, beleza. Melhor ainda, o caminho que você está fazendo, né, desse tempo maior, já é um caminho que você está reorganizando o seu cérebro para ele entender que a compra, o impulso da compra, não vai ser ali que você vai conseguir a dopamina. Então, de repente, você pode trocar esse tipo, fazendo uma atividade, já entendendo que assim, seu cérebro ele já conheceu esse caminho da dopamina que ele vai ter rápido. Mas, de repente, o que eu posso fazer ao contrário da compra? Posso ir, deu vontade de fazer alguma coisa, vou andar, vou fazer uma outra atividade. A questão do esporte ajuda muito, porque também, quando você faz alguma coisa que você gosta, ele vai gerando essa dopamina e ela dura mais tempo no seu organismo também. Então, isso também ajuda nesse controle. Tá bom? E entrando na questão do esporte, o que você diria sobre a anorexia? A anorexia especificamente sobre treinar até o limite, treinar até desmaiar, etc. Essa questão da anorexia também entra a questão de vícios. É um pouco mais fundo na questão mesmo psicológica. Até a Jéssica pode compartilhar melhor comigo essa situação, porque ela entra muito em questão da pessoa com ela mesma, entra na questão do vício do vômito, né, de forçar o vômito. Então, entram em várias lacunas de aceitação, de procurar a dopamina de uma forma mais rápida, mas essa é uma dopamina que, obviamente, não é boa e que acaba assim, de forma muito pesada com o corpo. Só que tem essas lacunas psicológicas que elas são mais pesadas do que na parte neurológica, que a gente precisa desenvolver mesmo essa questão psicológica para entender o real motivo, o que começou essa dinâmica, e aí, depois de entender essa parte psicológica, a gente trabalha a parte neurológica. Eu posso até complementar, se Por você favor, permitir. Jéssica. Sempre que nós falamos de extremos, muitas vezes a gente fala de fuga também. Então, essa questão do celular. Às vezes você tem um monte de coisas para fazer e você fica ali perdendo horas e horas no celular. Você está fugindo dessas responsabilidades. E aí tem que entender o porquê. Ele trouxe da anorexia. É muito individual, é muito subjetivo. A ansiedade, por que você usa o celular como usa, a questão de anorexia, bulimia. Mas eu vou dar um exemplo clínico, tá? Acontece, pode acontecer, não é uma regra, como eu falei, é muito subjetivo, vem da história de vida da pessoa, né? Mas é claro que a gente também fala de padrões de beleza, enfim. Mas, inconscientemente, se você não tem uma relação boa com a sua mãe, por exemplo,
você pode acabar rejeitando o alimento na vida adolescente ou adulta. Por quê? Porque a sua mãe foi o primeiro vínculo de alimentação que você teve. Então, de forma inconsciente, você pode passar a rejeitar esse alimento na vida adulta, na adolescência, enfim. Só que isso é subjetivo, eu estou falando de um caso clínico, tá? Então, assim, não tem como a gente colocar como uma receita de bolo. É isso que acontece, pronto, acabou. É subjetivo. Por que a pessoa busca tanto o exercício físico? Pode ser por questões socioculturais. Um bullying que ela sofreu, padrão de beleza. Pode ser uma forma de tentar não lidar com aquele buraco mais embaixo. Então, eu faço muita atividade física ou eu fico muito no celular para não lidar com o meu real problema. Qual que é esse real problema? O que eu quero esquecer? O que eu não quero lidar? Ninguém gosta, né? A gente tem naturalmente uma tendência a não querer sentir emoções negativas. Tristeza, raiva, angústia. É uma tendência natural. Só que nós temos que normalizar isso, gente. Todas as emoções fazem parte. Se você fica fugindo daquelas coisas que te trazem medo, angústia, tristeza, isso vira uma bola de neve inconsciente que aparece em outros tipos de comportamentos. Não é como se, não vou pensar nisso para não sofrer e pronto, está resolvido. Fica lá, fica inconsciente. E aí aparece no comportamento. Você pode utilizar mais o celular, você pode utilizar da comida, você pode rejeitar a comida. Então, é muito subjetivo mesmo. Sim. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês, a todos que vieram assistir. E, mais uma vez, o que vocês precisarem, qualquer dúvida, fico à disposição, tá bom? A idade que vocês estão, a adolescência, é um período, que eu sempre falo, é muito complexo, mas que com um bom direcionamento, com um bom olhar e com, principalmente, vocês se conhecendo, é muito, muito mais fácil passar por esse processo, tá bom? Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Ótimo sábado. Muito obrigado.